nós vamos ver o conteúdo de ciências e de geografia, tá bom? Vou gravar um vídeo só, porque são conteúdos poucos, então vamos fazer só um vídeo só. Ciências nós vamos iniciar na página 206, onde nós vamos falar sobre os processos de fabricação dos produtos. Nós vamos ver, tá, gente, nesse conteúdo, que todos os produtos que fazem parte do nosso dia a dia, nós vamos perceber que eles são produtos que vêm de origem, né? Eles são produzidos de modo artesanal e outros são produzidos de forma industrial. São dois processos totalmente diferentes. Ok, então vamos lá. Se vocês analisarem nessa imagem, está mostrando pra gente imagem de um carrinho de um brinquedo, né? Um é feito de madeira e outro é feito de quê? De plástico, tá? É o mesmo objeto, o mesmo brinquedo, porém produzidos de maneiras diferentes, com etapas diferentes, tá? Então vamos lá. Quando ele fala, faz a pergunta. Você sabe quais são as principais diferenças entre o processo de fabricação artesanal e o industrial? O artesanal, vocês sabem, ele é produzido o quê? À mão. Nós até visitamos um centro artesanal, vocês lembram? Lá nós vimos o processo do qual o artesão, eles faziam lá tudo feito à mão com a matéria-prima, que era o quê? Argila. Já o industrial não. O industrial ele é feito pela ajuda de quem? Das máquinas, e ele também característico desse tipo de trabalho, gente, é passar por etapas, né? Porque uma máquina, ela faz algum processo, depois passa por outro processo, então ele também é caracterizado por passar, né, os produtos passar por etapas diferentes. Ok, vamos falar agora sobre os produtos artesanais. Em qualquer lugar do Brasil, né, o artesanato está presente, em qualquer região. Aqui mesmo em Parnaíba nós temos o principal ponto que nós encontramos, né, o Porto das Barcas, tem também o Mercado de Fátima. Em Ilha Grande nós temos o principal lá, a Casa das Rendeiras, tá? Que é bastante conhecido em outros países também, tá certo? Então em qualquer lugar do Brasil, em qualquer região, nós vamos ter sempre símbolos, né, de artesanato. Ok, e esses artesanatos servem para quê? Servem para enfeitar, para vestir, como acessório, né? Então ele tem várias finalidades, várias utilidades. Se a gente for olhar bem aí nessa imagem, o que está aparecendo aqui? Uma banquinha de artesanato. Então, o que a gente pode encontrar nela? Chapéu de palha, chapéu de couro, bolsa de palha de couro, né, de crochê também, sandálias, tapete, cesto de palha. Então, o artesanato ela tem uma infinita variedade, né, de produtos e de matérias-primas também. Uma coisa muito importante, os artesãos, tá, que são as pessoas que trabalham com o artesanato, eles um trabalho que eles fazem com o objetivo de quê? Né? De adquirir uma renda, ter uma renda por mês, que com aquele dinheiro ele vai poder comprar outras coisas, mais matéria-prima para produzir mais e fabricar mais produtos, né? Então, o artesanato também ele é uma fonte de quê? De renda, não só de cultura, mas também de renda. Importante falar também, gente, que o artesanato, ele caracteriza, ele expressa a cultura daquele lugar. Por exemplo, aqui, pra gente, né? O nosso artesanato vai expressar o quê? Vai expressar o crochê, as peças de crochê, as pecinhas de madeira, né? Também tem algumas artesãos aqui que fazem as pecinhas de madeira, a de barro, a argila, principalmente, né? O barro vermelho, lá a arte deles é o quê? É o barro, então eles produzem o quê? Várias peças com barro vermelho. Em Ilha Grande, qual é lá a que vai expressar, né, a cultura de lá? Vai ser a renda das mulheres rendeiras, tá? Então, o artesanato também, ele assim tem um seu lado positivo. Por quê? Porque na fabricação dos seus produtos, ele não causam poluição, né, ao meio ambiente, já que os produtos industriais são totalmente diferentes, não é isso, gente? Então, aqui nós vamos ver, tá, que
algumas técnicas são utilizadas para poderem fazer, né, os produtos do artesanato. Então, vamos lá. Os artesãos, eles usam materiais, né, ferramentas e técnicas diferentes. E também, de onde eles utilizam a matéria-prima? Eles utilizam areia, argila, parte das plantas, né, o tronco, as sementes. Eles utilizam parte dos animais, por exemplo, algumas penas, o couro para fabricar produtos, certo? Então, o primeiro que nós vamos ver é o da argila. Ele aqui envolve a técnica da moldagem, né? Que o artesão, principalmente, ele vai fazer o que? Utilizando o que? A mão, ele vai moldar a peça com a mão. Já nesse outro aqui, que ele está utilizando a madeira, ele vai fazer até a técnica, né, da esculpida, né, ou entalhada, como eles falam. Aí eles vão usar ferramentas, que é as facas e os formões, que é uma pecinha que na ponta dela é lâmina cortante, né, e o cabozinho de madeira, que eles vão ter que ir batendo para poder o que? Esculpindo, né, e produzir a arte final. Temos também outras técnicas como a colagem, o traçado, a costura, que eles vão utilizar o quê? A colagem pode utilizar conchas, né, escama de peixe para fazer várias coisas, né, fazer mandalas, fazer enfeite de parede, colares. E também pode utilizar o quê? A palha, né, para fazer o trançado, o couro, vai fazer o quê? A costura, né, vai envolver as peças lá com couro para fazer as peças de couro, tá? Então, essa é a parte do artesanato. Outra coisa importante também, o artesanato, ele dá a possibilidade de reciclar materiais e produzir um novo produto, né? Fazer outro produto, que assim vai dar uma nova utilidade para aquele objeto, fazendo que assim, preservando, né, o nosso ambiente com a questão da reciclagem, é isso? Os produtos industrializados, ele veio depois, tá certo? Justamente teve uma transição do artesanato para o industrial. Que essa parte até bem assim, marcou a parte da história, tá? De alguns países, que era chamada de Revolução Industrial, que aí é quando já começou a parte, né, do trabalho envolvendo as indústrias e as máquinas. E aí ele mostra até pra gente aqui um personagem de um filme, que ele é o Carlitos, tá? E o Carlitos, ele trabalhava numa fábrica, que ele vem mostrar o que pra gente? Que nas fábricas, cada funcionário, ele ficava numa etapa diferente do processo daquele produto. Então, eles acompanhavam o movimento da máquina, né? Cada um fazia um movimento diferente um do outro. Então, tal que esse personagem, quando saía do trabalho, ele involuntariamente estava fazendo os mesmos movimentos. Por quê? Porque passava muitas horas fazendo aquela repetição daqueles movimentos, tá? Então, olha só. E aí, vem a parte aqui, mostrar pra gente da fabricação dos produtos, né, que são produzidos pelas indústrias. Ou seja, nas indústrias eles utilizam muito a questão das máquinas, que veio substituir a mão de obra, mas porém algumas máquinas necessitam, né, da mão de obra ainda do homem. E nós vamos ver também que eles precisam da matéria-prima que é extraída do ambiente para poder fazer a produção desses produtos, tá? E nas indústrias também eles envolvem o que também? Muita questão da tecnologia, né? Que vai ajudar o quê? A fabricação em massa de mais produtos, ou seja, eles vão produzir mais produtos em menos tempo, diferente do artesanato. Até porque às vezes as pessoas dizem, nossa, uma peça dessa, que a matéria-prima é tão barata, né? Que às vezes pega de graça, mas a gente tem que ver que o artesanato, ele demora muito tempo para a pessoa fazer aquela peça. Já o da fábrica não, das indústrias não, ali em questão de horas é produzida várias peças daqueles que eles estão fazendo. E às vezes a pessoa não entende, não valoriza o trabalho do artesão. Então nós estamos vendo aqui, nós vamos ver agora as etapas, né, algumas etapas de alguns produtos.
Por exemplo, ele mostra aqui pra gente a indústria automobilística. Essa indústria, é claro que vai fazer o quê? Os transportes, né? Isso, os carros, ônibus, motocicletas em geral, caminhões. E aí, quais são as matérias-primas que essa indústria automobilística necessita? Necessita de metais, de plásticos, de borrachas e vidro, porque o carro ele vai passar pela etapa da parte do metal, dos parafusos, né? Isso depois vem a parte de quê? Dos plásticos, ele vai botar o plástico. Depois vai passar por outra etapa de quê? Das borrachas. E depois vai passar por outra etapa de quê? Dos vidros. Até esse produto chegar ao quê? Para ser comercializado. Certo? Temos também a indústria o quê? Alimentícia. Né? Isso vai produzir o quê? Os nossos alimentos. Esses produtos dos alimentos, né, que vão para as indústrias, são mais os de origem vegetal e origem animal. Tá certo? Só que o quê? O ideal é que nós consumimos os alimentos in natura, né? Isso, aqueles que não são industrializados. Por quê? Porque os industrializados, o que eles vêm a mais nos componentes deles? Eles vêm corante, artificiais, vêm conservante, vêm gorduras, vêm açúcar, vem sal. Tudo isso para quê? Para que esse produto tenha mais durabilidade, né? Isso nos supermercados, né? Esse não tiver essa durabilidade, eles vão ter o quê? Prejuízos, tá certo? Temos também as indústrias farmacêuticas, né? Que vai produzir o quê? Os nossos medicamentos. E as indústrias, o quê? Têxtil, né? Que é responsável em fabricar o quê? Os tecidos, certo? Então, em ciências, nós ficamos aqui sobre a questão da fabricação dos produtos de modo artesanal, né, e de modo industrial. Lá em geografia, vocês vão dar um pulinho rapidinho e vão para a página 312. Lá nós vamos falar em geografia sobre o tempo atmosférico e o clima. Vocês acham que tempo e clima é a mesma coisa, gente? Ou vocês acham que eles são diferentes? Eles são diferentes. Apesar de um estar ligado no outro, eles são diferentes. Por quê, gente? O tempo, ele é momentâneo, tá? Ele é um estado momentâneo. Ele pode estar de um jeito e daqui a pouco, algumas horas, ele pode estar de outro jeito. Por exemplo, hoje o dia amanheceu o quê? Ensolarado, mas daqui a algumas horas esse tempo pode mudar. Ele pode ficar o quê? Nublado, pode ficar chuvoso, tá? Ele pode ficar seco, ele pode ficar fresco. Então, o tempo, ele é momentâneo, ele muda, né, de modo momentâneo. Principalmente o que a gente se baseia no tempo? Na previsão do tempo, não é isso? Que aí eles têm, assim, informações através de satélites artificiais que é lançado aonde? Né, no espaço. E com isso eles vão mandando informações computadorizadas e daí então se faz um estudo. Então, eles dão assim uma ideia para a população como é que vai ser o dia hoje, o dia amanhã, porque também muita gente depende, né, da questão do tempo para poder fazer algumas atividades, principalmente no campo também, né? A questão do plantio, né, isso. E aí quando vai estar lá na moça do tempo, ela dá aquele sol bem, né, na região que você mora. Ele dá aquele tempo nublado, né? Então, a gente sabe que tem símbolos diferentes, né? O símbolo para o chuvoso, né? O nevando, ensolarado, nublado, né? Então, ele mostra todo aquele símbolozinho pra gente. Ok? Então, o que o tempo está relacionado? O tempo está relacionado, gente, com a temperatura do ar. Se aquele tempo, né, a temperatura do ar, se ela vai ficar fria ou vai ficar quente, porque a gente já percebe isso, né? Tem hora que ele tá frio, tá fresquinho, mas tem hora que tá quente, seco, né? Isso vai depender também de quê? Da observação das nuvens. Se a nuvem tá o quê? Branquinha, né? Isso, se aquela nuvem está o quê? Cinzenta, né? Isso, porque se ela estiver cinzentinha é porque ela o quê? Tá carregada de quê? De água, né? Isso. E também vai estar relacionado com a quantidade de chuvas no lugar onde que a gente mora. Com que frequência, né, isso acontecem as chuvas? Se é todo dia, de mês em mês,
se é de ano em ano, então isso também está relacionado. E com o comportamento dos ventos, tem lugar que é mais ventilado, tem lugar que não é. Aqui, por exemplo, né, a gente é bem ventilado, mas, por exemplo, quem mora em Teresina já não é, né, ventilado igual é aqui, certo? Então, o tempo está relacionado com esses fatores, temperatura do ar, as nuvens, a quantidade de chuva e o comportamento dos ventos, certo? Então, o tempo, ele é o que? Momentâneo, ele pode mudar de uma hora para outra, certo? Já o clima não. O clima, ele envolve as características do tempo. Porém, para definir um clima de um lugar, gente, é necessário, no mínimo, tá certo? Estudar aquele lugar, aquela região por no mínimo 30 anos, para analisar o comportamento de quê? Do vento, o comportamento das chuvas, o comportamento também das chuvas, do vento e das estações do ano, porque também o clima está relacionado com as estações do ano e também está relacionado com o tipo de vegetação daquele lugar, tá? Se a vegetação é um cerrado, é a caatinga, é a Mata Atlântica, tá? Então também está relacionado. Então, tal que aqui para nós, as nossas estações do ano, nós só temos duas bem definidas, né? Isso que é o inverno e o verão. Por conta de quê? Por conta do nosso clima. Que o nosso clima, ele é o quê? Aqui no Piauí nós temos algumas partes que tem um clima semiárido, né? Ele é seco, que está mais relacionado lá com o sertão, né? Isso, aquela parte bem que representa a seca, aquele solo rachado, aquelas árvores, né? Quase que mortas, uma bem distante da outra. Mas também nós temos aqui o clima tropical. O clima tropical é aquele, né? Ele é caracterizado como quente. Porém, também tem essa parte que, né, do vento também, hora está quente e hora está frio, que é justamente o que nós estamos passando agora. Então, o clima tropical, ele é mais assim nessa área que tem o quê? Que ela tem praia, que ela é banhada pelo Oceano Atlântico, tá certo? E nós temos também clima equatorial. Equatorial também ele é úmido, ele é um clima úmido, tá certo? E também ele é quente, certo? Então vai depender das regiões brasileiras de onde as pessoas estão morando. O clima também ele é o que? Diferente, tá certo? Então, só finalizando, o clima, gente, para entender o clima, ele é o conjunto das características do tempo, certo? O tempo ele muda, ok, porém o clima ele é o conjunto, né, de todas as características do tempo atmosférico. E daí então é que ele vai determinar, né, a característica o clima daquele lugar. Se aquele clima é tropical, semiárido, se ele é equatorial, subtropical e tem outros vários tipos de clima, certo? Então vamos agora fazer as nossas atividades do nosso livro.